Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, um texto bastante conhecido, mas uma mensagem nova. Aleluia. E o texto diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Quero ler também 19, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes. Versículo 10 e versículo 11 agora. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. E os irmãos podem sentar. Irmãos, que palavra tenebrosa, que palavra pesada essa que eu acabei de ler, porque nós acabamos de ler sobre o vaso e sobre o barro, duas situações distintas. Na primeira, nós lemos sobre o barro moldável, o barro que estava na roda, nas mãos do oleiro, sendo trabalhado pelo oleiro. No segundo texto, no capítulo 19, nós vemos um vaso pronto, finalizado, não mais na roda, não mais nas mãos do oleiro, um vaso que foi quebrado e esse já não tinha mais conserto. E eu quero falar sobre esses dois vasos. Eu quero dar o título dessa mensagem como: o barro moldável tem esperança. O barro moldável tem esperança. Aqui nós vimos o pastor lendo Salmo 51. Enquanto ele lia essa mensagem, ia confirmando no meu coração. E quando ele começou a explanar o conteúdo, aí então mais um pouquinho não precisava eu pregar, porque a mensagem, o sentido da mensagem já estava sendo anunciado. A
mudança de coração, um coração novo. O louvor também contou sobre mudança de coração, um coração segundo a vontade do nosso Deus. Aleluia! Mas vamos discorrer sobre a palavra de Deus que nós vemos. Deus, ele chama Jeremias para trazer a ele uma mensagem, uma profecia de esperança, uma profecia que traria a Israel uma chance de mudança, uma chance de transformação interna e, mais do que interna, uma mudança comportamental. Israel era uma nação escolhida por Deus. Mais do que escolhida por Deus, Israel era uma nação criada pelo próprio Deus. Deus chama Abraão e determina que ele saia da sua terra, da sua parentela, para formar uma nação que deveria ser símbolo do mundo, como uma nação obediente a Deus, que era governada por Deus, que era conduzida por esse Deus. E Deus formou a nação de Israel, uma nação santa, pura, modelo para o mundo. Essa foi a intenção inicial de Deus. Nós vemos Jeremias olhando o oleiro trabalhar, o barro na roda, representando a vida que vai rodando, que vai passando, que não para, e as mãos do oleiro moldando. O texto diz que o oleiro estava fazendo um vaso específico, já estava determinado o tipo de vaso, mas o barro não suportou ser moldado até chegar aonde o oleiro queria. Ele se deformou antes, ele estragou antes, ele quebrou-se antes nas mãos do oleiro. Ele não quebrou fora da roda, não quebrou fora da mão do oleiro, mas quebrou-se nas mãos do oleiro. Mas o barro ainda era moldável, e o barro, quando é moldável, ele tem esperança. O oleiro pode continuar moldando e formando. Israel, como tendo que ser a nação, representando Deus na terra, teve muitas oportunidades de ver Deus agindo no seu meio. Nós vemos quando Israel estava dentro do Egito, Deus fez os animais de Israel se multiplicar de forma grandiosa, mais do que o povo do Egito. Isso é prosperidade. Nós vemos o povo de Deus multiplicar os seus filhos, a sua geração crescer mais do que o povo do Egito. Isso é força da nação, poder da nação. O Egito ficou com medo. Nós seremos dominados por esse povo daqui a pouco. E aí começou a perseguição. O povo de Deus viu Deus demonstrando o seu poder na natureza para tirar Israel de dentro do Egito. E Deus transforma água em sangue. Deus transforma água salgada em água doce. Deus tira a água da rocha. Deus envia animais para atormentar o Egito e envia animais do deserto para alimentar o seu povo. Deus manda uma coluna de fogo de noite para esquentar e guiar o povo, e de dia uma coluna de fumaça para proteger do sol e do calor. Deus demonstrou o seu amor e o seu poder e o seu cuidado para Israel muitas e muitas vezes. Israel estava ali então para ser conduzido por esse Deus, e todas as nações verem que Israel era forte e tinha um Deus forte que o conduzia, que o guiava, que o sustentava. Aleluia! E por muitas
vezes Israel nas batalhas não precisou guerrear, pois o próprio Deus, sem Israel levantar a sua mão e levantar a sua espada, Deus deu vitória para o povo. Aleluia, glória a Deus, porque Deus, Ele dá a vitória para o povo que está nas suas mãos, que está no seu caminho, que está na sua vontade. Mas a situação aqui em Jeremias não era uma boa situação para Israel, era uma situação ruim. Israel, Deus estava tentando formar essa nação grandiosa. Israel abandonava a Deus de tempo em tempo. Quando Deus decidia corrigir Israel, Ele levantava um juiz. Deus via a proteção de Israel, Deus via a proteção e livramento. Então Israel voltava-se para Deus. Passava aquela geração, e aqueles que não conheceram o poder de Deus, conheciam apenas a história, abandonavam novamente a Deus. E quando abandonava a Deus, era o vaso se desfazendo novamente, e era necessário a reconstrução. E vinha o juízo, e novamente o povo voltava-se para Deus, até trocar a geração, e vinha uma outra geração que abandonava a Deus. Meus irmãos, essa é a situação de Israel, até que Deus decide acabar com essa graça de Israel, acabar com essa liberdade de Israel, de ficar se afastando e desviando dos caminhos. E agora Deus, Ele traz uma palavra de esperança. Israel, vocês são como o vaso na mão do oleiro. Sempre quando vocês se estragarem nas minhas mãos, se desviarem da minha vontade, eu posso restaurar. Só que tem uma coisa: qualquer nação que eu determinar que ela será destruída por estar no pecado, por estar errada, mas se ela se arrepender, eu mudo a minha determinação e eu resgato. Porque eu sou um Deus justo, eu sou um Deus de amor. Então eu restauro essa nação, eu trago ela para mim. E a nação que eu determinei da prosperidade, salvar, usar como exemplo do meu poder, e a se afastar, eu também mudo, eu trago juízo sobre ela. Deus estava falando para Israel: existe uma decisão a ser tomada hoje, porque sobre você, Israel, eu tenho palavra de bênção. Sobre você, Israel, eu tenho palavra de prosperidade. Vocês devem ser exemplo ao mundo sobre como é ser conduzido por um Deus Criador dos céus e da terra. Está nas suas mãos. E Deus, Ele já havia feito isso anteriormente. Eu quero lembrar que todos nós individualmente e todas as nações do mundo estão nessa roda, estão nas mãos do oleiro sendo moldado, e cada decisão diária, cada decisão semanal e durante o ano que nós tomamos vai nos moldando. Deus vai nos moldando conforme é possível moldar, porque tem vaso que é muito sensível, tem vaso que é muito delicado, não pode ouvir uma palavra que se quebra, não pode ouvir uma exortação que se quebra. Aí Deus tem que ficar moldando e dando um jeitinho, porque Deus, Ele é o Deus que não rejeita o barro, mas Ele faz o vaso novo com aquele barro que se quebrou, com aquele barro que se desfez. Eu quero te dizer, eu não sei como está o seu coração aqui, não sei como está a sua alma diante de Deus, se você está convicto de que o seu caminho que você está trilhando está correto, se você tem tentado mudar, tem tentado melhorar para entrar na presença de Deus como Ele quer, cumprir o propósito que Deus te chamou e não consegue. Eu quero te dizer, Deus não vai
te rejeitar, Deus não vai falar, isso aqui eu não quero, porque enquanto você estiver com o coração moldável, enquanto você for um vaso ali que está na presença, querendo ser transformado, tem esperança para você. Você pode ser transformado, aleluia. Enquanto você está intercedendo pela sua família, ela pode ser resgatada. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu marido pode voltar ao caminho do Senhor, enquanto você está clamando, enquanto você está pedindo, aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor um profeta chamado Jonas. Deus o chama e diz: Jonas, olha Jonas na roda, e Deus moldando. Jonas vai lá em Nínive e fala para aquela cidade que o pecado deles não está dando para tolerar mais. Se eles não se converter, eu vou destruir essa cidade. Vai lá e fala isso. Era só ele ir e falar isso. A cidade se convertendo ou não, ele fez a sua parte, fez a vontade de Deus. Porém Jonas decide contra a vontade de Deus. Deus moldando o vaso perfeito, completo, e o vaso agora começa a se desfazer nas mãos do oleiro. Então Deus decide remodelar o vaso conforme o comportamento de Jonas, conforme a decisão de Jonas. E Jonas ele vai se afastando, vai para lá no meio do mar, em uma embarcação, e vem chuva, tempestade, e chegou à conclusão que a culpa era de Jonas que estava ali, por estar fugindo de Deus, e lançam Jonas no mar. Jonas ali provavelmente sabia nadar, estava nadando e pensando: como que eu vou chegar na borda desse mar, como que eu vou chegar em algum lugar? Quando de repente, acredito que devia ser de noite, de repente ele é engolido por um grande peixe. Meus irmãos, eu estava lendo essa passagem de Jonas, que aflição. Eu não tenho fobia de nada, como eu sei, mas que aflição quando eu imaginei. Porque quando falo que Jonas foi engolido por um grande peixe, acredito que na mente de muita gente imagina que dorme dentro da baleia, sentado numa madeirinha, num barquinho, com uma luzinha, mas não é a realidade. A realidade de Jonas está lá em Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 2 a 8. Ele diz que estava no ventre do peixe, e todas as ondas do mar vieram sobre ele, a sensação que ele tinha, grande turbilhão vinha sobre ele. Imagina ele tentando buscar ar e não achava. Ele declara que as águas vieram até o seu pescoço, que as águas enrolaram todo na sua cabeça. Imagina que aflição, ele ali não enxergando nada, não conseguindo se movimentar, engolindo água, respirando água, uma aflição. Ele diz que foi até as profundezas do oceano, que chegou até o Hades. Para ele estava morto, porque não tinha como sair daquela situação. E ele diz: lá nas profundezas eu clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Certamente ele não conseguiu falar, porque ele declara: tinha água até a minha garganta, o rosto estava envolto, muita situação, não conseguia se movimentar, mas no Espírito ele gritou a Deus e clamou: Senhor, tenha compaixão de mim. E ele fez uma barganha com Deus. Ele falou: eu prometo que eu voltarei a olhar para o Senhor, eu voltarei a ouvir a sua voz. E quando ele de repente percebe, ele é lançado para fora do peixe novamente. Aleluia. Não sei se ele ficou 5 minutos, se foi 10, se foi 1 minuto, mas imagina 1 minuto nessa situação. Misericórdia. Ele se viu nascendo de novo, e com certeza refletiu: falou, era só eu falar o que Deus queria. Ele foi até a cidade de Nínive, e ele falou o que Deus queria, e Nínive se arrependeu.
Nínive decidiu voltar-se para Deus, e a destruição que viria para Nínive não veio. Aleluia! Deus, Ele mudou a decisão que tinha sobre aquela cidade, porque ela decidiu se arrepender diante de Deus. Aleluia! Deus, Ele muda, irmãos, decisões sérias tomadas quando há arrependimento, quando há transformação, quando há uma decisão de se aproximar mais de Deus. Aleluia! E existe no nosso meio, na igreja, pessoas que estão tentando, estamos agora no final de ano já, pessoas que estão tentando ser melhor, pessoas que estão desde o início do ano tentando ser mais crente, orar mais, ler mais a Bíblia, pregar mais, evangelizar mais, e percebe que tenta e parece que não consegue avançar. Bloqueios emocionais, pecados de estimação que devem ser luta, e não consegue vencer. Você fala, meu Deus, estou tentando, já tentei esse ano de novo, tentei ano passado, tentando ano retrasado, eu não consigo sair dessa situação. Eu quero dizer para você que enquanto o seu coração não for moldável, Deus, Ele te sustentará, Ele te reconstruirá, Ele te moldará quantas vezes forem necessário. Enquanto você estiver lutando e buscando ser melhor na presença do Senhor, Ele te sustentará, porque o problema aqui não é o vaso que se quebra. Deus, Ele não te dispensa, Ele não te descarta, mas Ele te molda com amor, com justiça, com carinho. O problema é quando o vaso decide que do jeito que está bom. O pecado aceitou que o pecado faz parte mesmo e vou pecar. Decidiu que não tem problema falar mal do irmão, que não tem problema dar mau testemunho, e vai vivendo assim. Aí nós chegamos no capítulo 19, o vaso já pronto, não moldável, o vaso que não é mais flexível. Esse vaso, quando Deus dá palavra de juízo, não tem mais jeito, porque a pessoa decide não mudar. Aqui, Jeremias 18, depois dos versículos que nós lemos, Deus fala para Jeremias: você vai falar essas palavras para o povo, e o povo dirá: nós não mudaremos o nosso comportamento, nós seguiremos o nosso próprio coração. E quando eles disserem isso, então virá o juízo. Foi quando Deus, então, o povo disse isso, o povo começou a perseguir Jeremias, e é por isso que Jeremias é o profeta das lágrimas, profeta que se lamentava muito, porque ele era muito perseguido pelas palavras que ele pregava. E quando o povo rejeita a palavra de Deus, Deus fala para Jeremias: agora pega um vaso pronto e quebra esse vaso, e mostra para o povo que como esse vaso foi quebrado, não dá para moldar, já foi assado, já foi colocado no fogo, já foi decidido que não quer mudar, que não vai se transformar mais. Diga para Israel que assim eu os quebrarei. E para ele chegar ao arrependimento sincero, nesse caso, só sendo quebrado, não sendo deformado igual o vaso que cai para um lado, cai para o outro, mas agora é quebrado. E Israel foi quebrado. A Babilônia veio e tomou Israel, escravizou Israel. E quando Israel estava lá e chegou um momento de angústia profunda, Israel decidiu clamar ao Senhor: Senhor, salva a gente de novo. E dessa vez Deus não veio. Dessa vez Deus permaneceu em silêncio. E o povo clamava mais e Deus não respondia.
E aí o povo começou a sentir o impacto de um vaso quebrado, porque o coração não era moldável, porque o coração não estava mais diante do Senhor com sinceridade. E dessa vez a nação sofreu e sofreu por muito tempo. Lembra de Nínive que eu acabei de falar? Uma cidade que ouviu a palavra de Deus e foi salva. Nínive, 150 anos depois aproximadamente, abandonou ao Senhor Deus, voltou aos pecados originais, voltou aos ídolos, começou a fazer o que não era do agrado de Deus. Deus levanta outro profeta, o profeta Naum, e ele anuncia que se o povo não se arrepender, Deus iria destruir a cidade. E dessa vez Nínive não estava mais moldável. Nínive optou por continuar no seu pecado. Nínive decidiu continuar do jeito que estava. E o juízo de Deus veio sobre Nínive. A Babilônia invadiu Nínive. A cidade ficou arrasada, destruída. Era uma potência e nunca mais virou uma potência. Mulheres, crianças, homens, a cidade foi totalmente destruída, porque agora aquele vaso que era moldável não estava mais moldável, não estava mais disposto a ouvir a palavra de Deus e entrar nos caminhos do Senhor. Mas aqui eu quero crer que existe uma igreja moldável, uma igreja com um coração que se transforma na presença do Senhor, que ouve a palavra do Senhor e se curva diante dele e se arrepende. Aleluias. Existem casos, irmãos, que é difícil, que dói, que aperta o coração. Nós sentimos, parece que a ausência de Deus. Mas se o coração é sincero diante de Deus, até mesmo aqueles que cometem pecados horríveis, como fez Davi, que foi citado aqui, Deus, ele perdoa, ele restaura e faz de você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu quero ir além da representação do vaso, porque Israel, depois lá na frente, a outra geração foi restaurada, a outra geração foi erguida novamente por Deus. Mas o problema é nós pensarmos que nós estamos aqui nesse tempo, nessa geração, Deus querendo levantar homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E em vez de nós tomarmos força, posição para Deus fazer da gente vaso de honra, nós nos recolhemos, nós nos encolhemos na presença dele. Deus, ele quer nos levantar, Deus, ele quer nos usar. Ele não quer que venha uma outra geração, que venha um outro povo, que daqui 30 anos comece a aparecer outras pessoas para fazer a obra. Deus quer usar você, Deus quer usar o irmão, a irmã, Deus quer nos usar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele escreve uma carta, ele diz: eu gostaria de vos alimentar com carne, mas eu ainda tenho que dar leite para vocês. É um vaso que Deus não consegue moldar muito, porque ainda é muito frágil. Mas se nós lermos a palavra, orar, jejuar, nós vamos nos fortalecer. E Deus fala de nós vasos de honra, um alimento sólido, uma carne. Aleluia. O Espírito Santo nos conduzirá e nos ensinará. Mas se você olha para dentro de você hoje e pensa: parece que eu sou um vaso já formado, parece que meu coração está muito disposto a se transformar, a moldar. De repente você reconhece isso e não sabe qual caminho tomar agora, porque você tentou e não consegue ter esse sentimento de que realmente necessita de mudança. Eu quero te dizer
que existe um caso extremo na Bíblia, a visão de Ezequiel. Ele olha para o lugar e é um vale de ossos secos, e Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, é possível voltar à vida esses ossos secos? E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. E Deus fala para Ezequiel: profetiza. E no momento que ele profetiza, então começa a lhe juntar carne novamente naqueles ossos, os nervos, os órgãos, e ali se levanta um exército forte e poderoso. Aleluia! Era só osso, era só caco, mas Deus ele levantou. Eu quero profetizar aqui na sua vida neste momento. Eu não vou orar, eu vou profetizar que no nome do Senhor Jesus Cristo, se você quer ser transformado, se você quer ser usado na presença de Deus, que você viverá a partir de hoje um novo de Deus na sua vida. Você sentirá a presença de Deus te guiando, te conduzindo. A sua leitura bíblica não será mais a mesma. Você vai entender os textos bíblicos, porque o Espírito Santo te ensinará. Você vai começar a chorar na presença de Deus, porque o Espírito Santo vai te tocar. Não será mais uma pessoa fria, mas verá Deus te guiando e te conduzindo em todos os caminhos. Aquele que crê nesta palavra, diga: eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Enquanto o vaso, enquanto o barro for moldável, há esperança para você, meu irmão. A esperança para você, minha irmã. O seu ministério não morreu, é só o começo. A sua família não está perdida, Deus trará de volta. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade nessa noite.